Paz, igreja, amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Se assente aí, mas glorificando o Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito feliz por mais uma oportunidade de poder compartilhar da palavra com os irmãos. Glória a Jesus. Baixa a sua cabeça aí, querido, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, na condição de servo, humildemente eu me coloco diante da tua presença, juntamente com os meus irmãos, com os teus filhos, teus servos, porque nós cremos que nós estamos aqui por um propósito, que o Senhor tem uma palavra para nos abençoar, para nos edificar, para exortar, para nos aproximar do Senhor. Em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento, Pai, entre a Tua palavra e os corações, em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está entre eu, que estou ministrando, e os Teus filhos, Pai, e Ele tem um filtro, que Ele fala, Ele faz com que essa mensagem chegue a cada coração, conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja como terra fértil nessa noite, prontos para ouvir, Pai, em nome de Jesus, prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, que toda distração, que toda preocupação, que tudo aquilo que possa de alguma maneira vir a roubar, Pai, a atenção dos seus filhos, nós repreendemos nessa hora, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua presença e somente ela, Pai, esteja aqui governando nesse culto, e as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, em nome do amado Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, querido, no livro de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Verso 27. Glória a Deus. Aleluia. Quantos encontraram aí? Amém? O texto diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Quero que você coloque a tua atenção no começo mesmo do texto. Pode voltar, por favor. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo vos dá. Eu quero ministrar um pouquinho sobre essa palavra tão pequena, mas que ela está entrelaçada no coração de Deus. Ela é um atributo de Deus, a paz. Mas eu não quero que você foque na paz que Ele pode dar. E o texto está falando isso. Eu vou deixar a minha paz. Mas eu quero que você foque agora na paz que você deve promover no local onde o Senhor te inseriu. Fala para o teu irmão: o Senhor nos chamou para sermos agentes de paz. É sobre isso. É sobre isso. Quero que ler com você Isaías capítulo 9, verso 6. Separei alguns textos aqui. E aí você pode pensar: mas Júlio, em pleno 2022, você está maluco? Você acha que tem como ter paz? Você acha que tem como você ser um agente de paz? Do jeito que estão as coisas?
se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está dentro de mim, não importa qual seja o ambiente, eu tenho que ser um agente de paz naquele ambiente. Se o Espírito Santo de Deus ele governa em mim, eu tenho que ser um agente de paz. Vou ler aqui que é mais rápido. Afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Pode mudar a versão, por favor? Pode ser a corrigida fiel. Pode ser. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu quero que você olhe para esse modelo de paz que o Evangelho propõe, que é loucura para esse mundo hoje. É loucura você ser um agente de paz nos dias que nós estamos vivendo, querido. Eu estava meditando nisso. Falei, como nós somos desafiados. Como nós somos desafiados. Talvez na família. Talvez no nosso local de trabalho, nosso ambiente de trabalho. Desculpa o termo, às vezes é um inferno o ambiente que a gente vive. Muitas vezes, quando a família se reúne, muitas vezes no local de trabalho, nós somos desafiados o tempo todo a ser agente de paz, porque paz é um atributo de Deus. Então, se o Espírito Santo ele governa em nós, se nós deixamos ele governar, isso tem que aflorar dentro de mim, onde quer que eu esteja, isso tem que aflorar dentro de você. Ele é o príncipe da paz. Jesus propõe, eu vou deixar a minha paz, mas esse modelo de paz não é uma paz que o mundo pode dar. É loucura para esse mundo, a paz que nós, aquela paz desafiadora. Se alguém bater do lado direito, você oferece do lado esquerdo. Se alguém te propõe andar um certo quantidade de tempo ou de distância, você anda um pouco mais. É o famoso engolir sapo. É o famoso fugir da discórdia. Nós somos confrontados o tempo todo, querido. O tempo todo. E é muito sério. Mateus capítulo 5, verso 9. Ali nas bem-aventuranças, Jesus está falando simplesmente do caráter do cristão. O que fala ali no verso 9? Vamos ler um pouquinho antes. Pode voltar em uns 2 versículos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados o quê? Os pacificadores. Querido, paz é um atributo de Deus. Como é que está teu coração hoje? Como é que está o meu coração hoje? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Há algumas santas ceias atrás, o pastor estava ministrando a ceia e tem um amado irmão que congrega aqui com a gente, que lá para os anos 98, quando a gente ainda se batizou, a gente batizou junto, aliás, e quem é mais antigo lembra, a gente era um e carne, a gente sempre andou junto, a gente sempre andou colado, e a gente fez um primeiro campeonato na igreja, e na época estava, começo dos anos 2000, a gente fez um torneizinho de futebol lá dentro da igreja, onde era o estacionamento, no Roma Amazonas. E ali aconteceram várias coisas, várias situações, enfim.
E aconteceu um fato ali bem chato. Aconteceu um fato bem chato, nem foi comigo. Mas o irmão que foi prejudicado decidiu liberar perdão. E aquilo eu falei, uau, cara, isso é lindo, isso é evangelho. Só que eu fiquei tão empolgado que essa pessoa não gostou. A pessoa não aceitou que a outra perdoou a outra. E eu falei, Jesus. Eu fiquei muito empolgado, eu fiquei muito feliz. Esse irmão, ele tinha problema nessa área, esse irmão que liberou perdão rápido assim. Então foi um choque para mim. Falei, cara, Deus está trabalhando, né? Ele liberou o perdão ali rápido e houve um concerto. E tinha uma pessoa perto, e essa pessoa ficou muito brava, muito irada comigo. E a gente andava sempre junto, para todo lado, sabe? E nunca mais foi da mesma maneira. E o tempo passou, a gente continuou a amizade normal, mas nunca mais foi igual. E ficou aquela coisa lá atrás. E aí, 2008, né, a gente deixou o ministério, passou 13 anos, agora eu retornei, e a gente estava aqui. E numa dessas santas ceias, depois que eu tinha retornado, o pastor estava ministrando a ceia. E meus olhos estavam percorrendo pela nave da igreja, enquanto a gente está ali adorando, sabe? Observando os irmãos. E meu olho, pitou naquele irmão. Eu falei, tem um negócio pendente. Estou falando de 2006, 2007, irmãos. E essa experiência aconteceu agora, recente. Meus olhos bateu como se o Senhor tivesse acendido. Tem algo pendente. Enfim, eu conversava normal. Aparentemente estava tudo tranquilo. Só que o Senhor trouxe à memória algo que tinha acontecido, que tinha ficado lá atrás. E eu peguei a minha ceia, o cálice, o pão, saí do meu lugar, fui até a pessoa, falei com ela, falei detalhadamente. No ano tal, aconteceu isso. Você lembra de tal situação assim? Não lembro, tal. Então assim, talvez para você é uma bobeira, mas o Senhor trouxe ao meu coração. Estou aqui para te pedir perdão por aquele dia, por aquela situação. Irmãos, foi maravilhoso. Foi lindo. Foi lindo. Passou algumas santas ceias, o pastor estava ministrando aqui, já mais recente. O pastor estava ministrando aqui. Na hora da ceia, nem lembro se foi ele que pregou, se foi o pastor Marcos, mas na hora da ceia, que ele foi ministrar a ceia, ele falou algo. Eu estava lembrando daquele ato que eu tinha feito há um tempo atrás, e ele falou algo. Ele disse assim, uma palavra que ele falou aqui no altar. Ele disse assim, reconciliação. Deus está falando que tem pessoas aqui que precisam se reconciliar. Tem algo pendente aí, de perdão, alguma situação, na hora da ceia. E eu me lembrei, falei, opa, sabe aquele examine o homem a si mesmo? Eu lembrei que eu tinha feito a minha parte. Mas naquele dia ele estava falando que tinha algumas situações, algumas pessoas, e Deus leva muito a sério isso, com situações pendentes. E você sabe, querido, nós sabemos que quando tem algo pendente, a gente não tem o quê? Paz. Não tem como você promover paz. E Deus leva isso muito a sério. E na hora que eu estava pensando no título da mensagem, eu até achei meio estranho, mas depois no final da mensagem eu falei, puxa, tem todo sentido. Bruno, depois se quiser anotar aí, é lutando pela paz. Lutando pela paz. Esse é o título da mensagem, porque é uma luta, irmãos. É uma luta. Quem sabe na área que eu trabalho sabe que eu não sou bem quisto, eu não sou bem visto. É um ambiente, é um terreno hostil. É um terreno hostil. Antes fosse os cachorros, né? São as pessoas mesmo. Quando as pessoas me veem de longe, já falam, lá vem um ladrão. E começa a falar com o vizinho. Olha lá o ladrão lá vindo. Para quem não sabe, eu meço energia. Então a gente é praguejado, irmãos. E aonde a gente chega, a gente tem que promover paz. E assim, eu ainda daria para escrever um livro já nesses bons anos que a gente trabalha na rua. De tanta situação que a gente teve que promover paz. Vocês imaginam, né? Hebreus, lutando pela paz, o título que eu falei, né? Hebreus capítulo 12, verso 14.
E essa semana eu passei por uma situação que eu falei, pronto, né? Tá selada a mensagem, né? Sabe aquela situação que você sente a necessidade de se posicionar, você está certo na tua razão, mas você tem que fazer aquela escolha, ou ter paz, ou ter razão. Quem nunca enfrentou isso? Num relacionamento, no casamento, na empresa. E aí você está todo cheio da sua razão, e você quer se posicionar, você quer falar, seja o ambiente que for, mas aí você sabe que se você falar vai gerar todo um transtorno, e o Senhor nos convida a ser agente de paz. E aí você tem que engolir o seu ego, o seu orgulho e trocar a tua razão pela paz. E aí o ambiente se acalma. Você está mordido por dentro, mas você promoveu a paz, porque você conseguiu segurar, o ambiente se tornou pacífico. Mas quantas vezes não dá certo? E você fala e eu falo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem me conhece mais de perto sabe o quanto eu sofro e o quanto eu já sofri, porque eu luto muito. Não é para agradar todo mundo, é diferente, mas para ter paz com todos. Quem me conhece mais de perto sabe o quanto eu já sofri por sempre querer correr atrás e deixar a situação resolvida. Mesmo toda a situação, mesmo todo o ambiente falando, não, para que você vai se humilhar? Não, correr atrás de não deixar a brecha, de deixar o ambiente livre no mundo espiritual. Seguir, seguir a paz com todos e a santificação. Fala para o teu irmão aí, seguir a paz com todos não significa agradar a todos. É diferente. Mas se você deixar coisas pendentes, não vai ter paz. Se eu deixar coisas para trás sem resolver, não vai ter paz. Que época que nós estamos vivendo, irmãos? É um prato cheio, época de eleição. É um prato cheio para a família se dividir. É um prato cheio para pessoas na empresa se dividirem. Rede social, então, aconteceu comigo, fresquinho. Acabou o culto domingo, e olha que eu tomo muito cuidado com isso. Acabou o culto domingo, o pastor Fernando me chamou e disse assim, uma pessoa me procurou e falou isso, que está triste com isso, e que não acredita que saiu de você por conhecer você e tal. Eu falei, sério? Meu Deus. E aí eu fui embora para casa. Eu falei, pode deixar, pastor, vou resolver isso. Então, a gente nem foi para casa, né? A gente no meio do caminho, a Miriam, o que você está mexendo no celular já? Eu falei, não, preciso resolver uma coisa, está tremendo já, irmãos. A gente foi na sorveteria, sentei lá, a primeira coisa que eu fiz, já chamei a pessoa, falei, assim, assado, se aconteceu isso, tal. Fiquei sabendo que você falou isso, tal. Então, me perdoa. Não foi minha intenção, não vi nada demais, tal. Enfim, irmãos, a pessoa respondeu, falou, não, que isso? Não, esquece, me perdoa também, tal. É que eu estava um dia difícil e etc e tal. E a pessoa estava no culto e eu estava em cima do altar. O que Deus fez? Pastor Fernando, ele solou 3 canções. Geralmente ele pede para mim solar alguma. Deus me preservou, porque eu estaria ministrando para alguém que está com o coração fechado. Vocês entendem a seriedade disso? Sem ele saber de nada. Só que Deus conhece o nosso coração.
Deus sabe que eu sou uma pessoa, sou falho, mas que eu luto para ter paz com todos. Não para agradar a todos, mas para ter paz com todos. Tanto que acabou o culto, eu já fui correndo para resolver. Mas e quantas pessoas não fazem isso? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mateus 5:21. Me ajuda aí, querido. Dá um glória a Deus aí. Amém. Do 21 ao 24 a gente vai ler. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco ou tolo, em algumas outras versões, será réu do fogo do inferno. Pode prosseguir. Portanto, se trouxeres a tua oferta, olha como é séria essa questão que nós estamos ministrando. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai o quê? É sério que Deus está falando com a gente? Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que Deus está falando? Que de alguma forma a nossa oferta não é recebida. O texto está falando nem se eu tenho algo contra alguém, se eu sei que alguém tem algo contra mim. É como se Deus nem recebesse, se eu estou sabendo e não corrijo, e não conserto, e não luto para que haja paz. E da mesma forma, quando o pastor falou a palavra reconciliação na hora da ceia aqui, a Bíblia fala que se alguém bebe a ceia, participa da ceia indignamente, ele adquire enfermidades. Então, talvez é o motivo que muitas pessoas estão enfermas, porque ceia de qualquer jeito, oferta e dizima de qualquer jeito. Mas no mundo espiritual, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, que há pendências, que há situações para serem resolvidas. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te, seja um agente de paz. Não é fácil, parece utopia, parece demagogia, mas está pregando alguém que luta, que sofre muito para ter paz com todos. Não é demagogia, querido, não é hipocrisia. A gente tem que lutar todos os dias, todos os dias. Quantas situações familiares, quantas situações, texto nós vamos ver aqui à frente, de uma grande reconciliação. E esse é o texto central, partindo já para um final, Gênesis capítulo 32. A partir do verso 1, todo mundo conhece a história de Jacó e Esaú, que eles nascem ali juntos, né? Os gêmeos, um nasce grudado no outro ali, e depois há toda uma trama, um irmão engana o outro, Jacó engana, né, Esaú, toda uma trama ali, e fica algo pendente naquela casa, naquela família. E aí Jacó vaza. No verso 1 do capítulo 32 de Gênesis, vai falar aqui, Jacó ele passa um tempo distante, né? Ele foge do seu irmão por causa daquela trama que houve. Como eu disse, ficou algo em aberto para ser consertado ali na família. E aí ele foge, ele é enganado por Labão, né? A gente brinca, os mais chegados, a gente fala Labião, né? O cara foi um Labião com ele, né? O cara enganou. Jacó também seguiu o seu caminho. E aqui, irmãos, no verso 1 é quando Jacó, diante de uma direção de Deus, assim como pode ser essa noite, a sua, em que Deus vai te direcionar, vai te levar para algumas situações, debaixo de uma direção de Deus, ele fala, não, pera, eu preciso voltar e eu preciso consertar o que está pendente. Eu preciso voltar para minha terra, eu preciso rever a minha família, eu preciso me consertar com meu irmão.
E aqui no verso 1 fala assim: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Só dele se levantar debaixo de uma direção para que houvesse uma reconciliação, a Bíblia fala que encontraram com ele anjos de Deus. Você que talvez está sendo levado aí por Deus na sua mente a alguma área, alguma situação que está em aberto, saiba, como diz o pastor Marcos no domingo, vai valer a pena. Vai valer a pena você lutar para que haja reconciliação naquilo que está aberto, naquilo que está em aberto, naquilo que precisa ser consertado. O Senhor enviou anjos, só dele se levantar debaixo de uma direção, de uma palavra, para corrigir aquilo que estava em aberto. No verso 7, diz assim: então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Jacó ele teve tanto medo do que ia acontecer nesse encontro com o irmão dele. Ele lembra da situação, né? Ficou algo em aberto. Ele com certeza falou: poxa, dessa eu não passo. Mas ele se lembrou que tinha uma palavra. Ele estava debaixo de uma palavra. Ele foi encorajado a reconciliar com seu irmão por causa de uma palavra, por causa de uma promessa. No verso 10 e 11, no 7 fala que ele temeu muito, mas mesmo com medo ele foi. É assim que funciona, irmãos. Mesmo com medo, se tem algo para ser corrigido, para se reconciliar, faça, porque vai valer a pena. Verso 10: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Quer dizer, ele prosperou. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão. Olha o medo que ele estava dessa reconciliação, desse reencontro. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E no 32:24 tem todo o desfecho ali dessa jornada, dessa decisão dele se reconciliar com Esaú. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Baixa sua cabeça aí, feche seus olhos. O texto fala que ele se levanta para que houvesse conserto, para que houvesse essa reconciliação. Ele queria paz, ele queria ter paz. Com certeza isso era algo que o incomodava todos os dias, ou todas as noites. Por mais que ele prosperou, Jacó prosperou muito na casa de Labão. Por mais que ele houvesse prosperado, ele sabia que tinha algo. Ele precisava consertar lá atrás. Ele precisava de reconciliação. E eu sei que Deus, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, Ele está falando com alguém aqui nessa noite. Não importa os anos que já se passaram. Você sabe, dentro de você, que precisa haver reconciliação, para que haja paz. Deixe-vos a minha paz. Mas a minha paz é loucura. O mundo fala: deixa quieto, passou tanto tempo. Mas você quer ter paz? A Bíblia fala que Jacó se levanta, e só o fato de ele se levantar, o Senhor envia anjos para que houvesse esse conserto. Depois fala que ele luta. Eu disse que o tema era lutando pela paz. E o texto fala no verso 24 que ele luta com o anjo do Senhor. E ele pede a bênção. Porque ele ia atrás da paz. Ele ia atrás da reconciliação. E no verso 33, verso 1. Interessante que no verso 24 fala que ele fica sozinho. Então há momentos, irmãos, que Deus vai te cercar. Não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter ninguém. Deus vai te deixar sozinho, você e a situação. E Ele vai te trazer a memória. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha quem? Esaú, a pendência.
e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos, ele tinha certeza que algo ia acontecer de ruim, então ele já fez toda uma estratégia. E pôs as servas e seus filhos na frente, e ali seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, e a Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros, por último. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se. Isso aqui fala de se humilhar, né? Não precisa de muito, não precisa de revelação. Não precisa ser espiritual para entender que Deus está falando que a gente vai ter que muitas vezes se humilhar para ter paz. É o que eu falei, é melhor ter paz do que ter razão. E inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Irmãos, olha isso. Ele com medo do que ia acontecer, o irmão dele não via a hora de consertar as coisas. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Pode pular para o 10. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente. Jacó ali, depois daquele concerto, depois de todo aquele choro, daquela reconciliação, Jacó oferece, já tinha preparado vários presentes ali para Esaú, seu irmão. E aí Esaú começa a resistir: não, eu não quero. E aí ele fala isso no 10. Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Olha o que o concerto faz. Ele estava com medo de morrer, e agora ele viu o próprio rosto de Deus, como se estivesse vendo a face do Senhor. Qual que é um dos atributos de Deus? Porque agora ele viu paz. Como se tivesse visto o rosto de Deus. E tomaste contentamento em mim. Agora acabou. Agora eu tenho paz. Eu me reconciliei. Eu quero que você... É uma mensagem breve, querido. Muito breve. Mas eu creio que Deus falou com você. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Porque eu sei que, como eu disse no início, entre a palavra aqui, entre a mensagem e o teu coração, tem um filtro chamado Espírito Santo. E ele fala com você. Ele leva você para as áreas que ele tem que levar, diante da palavra dele. Então eu quero que você dê um tempo para o Espírito Santo te lembrar aí. O que pode estar em aberto ainda. Jacó estava com medo de morrer. Por tomar essa decisão de ir atrás do conserto, de reconciliar, de ser um agente de paz. Porque ele queria paz. Ele prosperou, os anos passaram, mas ele não tinha paz quando ele lembrava daquela situação. Ele sabia que tinha que consertar. E aí ele foi surpreendido. O Senhor enviou anjos. E aí ele vê o rosto do próprio Deus na face do seu irmão, porque agora ele tinha paz. Abaixa a sua cabeça, fala com o Espírito Santo aí, deixa ele tocar no seu coração. Quero pedir para o Bruno colocar um trechinho de uma canção aí, muito conhecida nos anos 90. Começa a falar com o Senhor. Diz para ele que você quer paz, que você quer força, que você tem medo sim, como Jacó você tem medo de consertar, de se levantar para corrigir ou para reparar. Da minha alma há uma doce quietude, se difunde, invadindo meu ser. É uma calma infinita que só poderão os amados de Deus compreender.
é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Acompanha-me. Pode abaixar um pouquinho. Quero te convidar a se colocar de pé, com a mão no seu coração. Espírito Santo, aqui está a minha vida, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós entregamos diante do Senhor essa mensagem, crendo, Pai, crendo, Espírito Santo, que o Senhor falou conosco, que o Senhor nessa noite direcionou teus filhos, assim como o Senhor direcionou Jacó a ele correr, a ele de encontro com a paz, porque com certeza muitas e muitas noites ele passou em claro pensando no perdão do seu irmão. Assim eu creio que talvez há muitos aqui, ou muitos assistindo, Pai, que se lembram de algum fato familiar, ou na empresa, ou no contexto de vida que se encontra, ou talvez já passaram tantos anos, Pai, e ficou ali atrás, sem se resolver, e o Senhor está dizendo nessa noite, que nós temos que ser agente de paz. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é que nos convence. Nessa noite eu creio, eu sou tomado de uma convicção, Pai, que os seus filhos estão sendo convencidos pelo Senhor, de que o Senhor vai dar a força necessária, a coragem, a ousadia necessária para se levantar, e o Senhor não vai deixar eles irem sozinhos. O Senhor vai enviar anjos, como diz na tua palavra. O Senhor vai enviar anjos para que esse momento seja um marco, Pai, na vida de cada um, porque o Senhor tem paz. A minha paz eu vos dou, mas não é uma paz que o mundo pode dar. O Senhor tem paz para você, querido. O Senhor quer que você seja também um agente de paz, onde quer que você pise a planta dos seus pés. Então seja no seu local de trabalho, seja na sua família, se tem algo aí que já há anos talvez perdura, e você fala, deixa quieto, deixa para lá. Não, Deus está trazendo à tona nessa noite. Eu quero te dar paz. É uma decisão, é uma decisão. Eu quero te dar paz. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória ao nome santo de Jesus. Glória ao nome santo de Jesus.